mas que porra é essa? Mas olha, você é o cantor. Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, meus queridíssimos. Obrigado, Reginaldo. As palmas de Reginaldo. Estamos no ar aqui mais uma vez. O Paniquito está no ar diretamente dos estúdios assintomáticos da Panflix. Claro. Mais um dia seguindo o nosso lema, o nosso mantra durante esta pandemia que nunca acaba, que é um sorriso no rosto e a toba na mão. Hoje nós vamos tentar trazer uma esperança ao nosso Tobinha, que está muito bem, não passa nenhum átomo no Tobinha. Nós vamos receber o pesquisador brasileiro que está desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. Temos também notícia de que pacientes assintomáticos podem não ter o potencial, né, de infectar outras pessoas. Foi uma notícia, mas parece que já foi desmentido. Hoje, daqui a pouquinho a gente vai ver com o Brown, né? Essa OMS também só fala merda. Exatamente. Vamos ver se a gente vai voltar a sorrir realmente com essas boas notícias. Bom, mas você sabe que a gente está sempre como o urso do pica-pau, a gente não sabe para onde ir, por isso, por via das dúvidas, vamos continuar nos prevenindo. Álcool gel, que a gente sabe, máscaras. Hoje ganhamos máscaras maravilhosas. Parece do Mortal Kombat, do Sub-Zero. Guilherme, tem filtro. Guilherme trouxe. Guilherme lindo, nosso Globo, maravilhoso. Quero que vocês conheçam essa máscara. Depois eu vou mostrar a Delari. Boa. Muito bem. E hoje vamos falar o quê? Nós vamos explicar para as pessoas o nosso tutorial. Sim. Que é um vídeo que há 100 dias que o Delari fez, não é isso? Mas me parece que o dono da Wizard gostou. Um vídeo a caixa O dono da Wizard gostou. Ele mandou, vai usar lá na Wizard. Durante Wizard. todo o curso vai passar lá. Mas Então, o nome fica. Vamos ver inglês agora. Isso, vamos ver o nosso tutorial como usar máscaras. Pode rodar, por favor. Para retirar a máscara, primeiro higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segure a máscara apenas pelos elásticos. Não toque na parte central. E lave as mãos novamente logo depois. E se tiver mesmo que sair de casa, use a máscara o tempo todo. É isso aí, tá explicadinha pra vocês. Zuzu, Oi. Coronavírus? Coronavídeos. Coronavírus, exatamente. O mundo já está se normalizando e aqui a gente não sabe pra onde vai. Mas Vitor Brown, daqui a pouquinho, vai dar informações. Isso, vai dar as últimas informações aqui direto da Central Jovem Pan de Jornalismo. Mas vamos agora aos coronavírus. Esse quadro é um clássico, a gente fica muito feliz que a nossa audiência colabora. São os brasileiros que moram fora, né? O coronavírus, nós estamos agora. É muito chique, porque eu posso chamar um cara da Irlanda. Lucas, como é que está na Irlanda, meu querido? Vai lá. Tá na Irlanda? Vai lá, Irlanda. Boa tarde, Emílio, pessoal do Pânico. Meu nome é Lucas, falo aqui diretamente de Limerick, Irlanda. Bom, aqui entramos na segunda etapa do processo de liberação. Aqui as lojas já estão se abrindo, as pessoas já estão felizes, né? Porque já estão circulando a até 20 km. E a situação aqui tá bem tranquila, graças a Deus, tá bem controlado. As pessoas souberam respeitar a quarentena, o governo soube respeitar a população, deram um dinheiro digno para nós, né? Para pagar o aluguel e poder ficar em casa, literalmente. Por enquanto, nós estamos com um sorriso no rosto, mas a toba na mão. Um abraço para todos da bancada do humor, a vocês aí. Acompanho todo dia. Um abraço, Emílio. Tchau, tchau. Obrigado, boa sorte para vocês. São os brasileiros Isso, a gente feliz, que enfeitam o mundo. Sim, você mora em outro lugar, mora em Nova York, por que você não manda pra gente? Você que está fora do país, no @programa Pânico, a gente fica feliz em chamar a nossa audiência. Aí, mas agora vamos falar agora com quem sabe. Jornalismo elegante. Jornalismo elegante, paletó maravilhoso. Vitor Brown, cabelo cortado. Vitor Brown tá aqui para Paletó sem nenhuma dobra. Família Bolsonaro tem te um pelo de representando. gato. Não sei se você viu até. Carlos Bolsonaro colocou uma notícia sua. Sim. É meu menino. Do Pingo dos Is. Foi assim, Sim, meu menino. no Pingo. Está sendo legal, prestigiado pela presidência. É verdade, tá feliz? Tá feliz? Eu peço Boa. pra eles retweetar de novo, mas você... Pô, Carluxo, meu menino. Quais são as quentinhas? Cuidado, hein? É o mais tranquilo, Carlos. Pode ser bom, pode ser Primeiro o cara aposta. É o mais tranquilo, Carlos. Você sabe que em alguns momentos o bom é você ficar na moita. Na moita, exatamente. Na moita. Na moita. E aí, Brown? Então, Emílio, hoje teve uma coisa importante que é a reunião ministerial
presidente Bolsonaro transmitiu, inclusive, essa reunião com os ministros e lá houve algumas declarações importantes em relação à pandemia e principalmente o pronunciamento do general Pazuello, que é o ministro interino da Saúde. Ele falou ali sobre essa polêmica da divulgação dos dados e não voltou atrás não. Disse que o Ministério da Saúde reformulou mesmo a política de divulgação e que vai esperar que cheguem os números dos estados e que então não tem hora para divulgação diária, que pode ser às 5 da tarde, pode ser às 6, pode ser às 8 da noite, pode ser às 10 da noite. O Ministério não vai estabelecer um horário para divulgação, que no momento em que chegarem os números, aí sim vai haver a divulgação, porque a gente até falou sobre isso ontem, tem muitas críticas contra o governo por suposta falta de transparência, por uma desorganização na divulgação dos números, mas o ministro diz que não há nada disso, que não é falta de transparência, que o governo só quer reformular a política e reformular para o seguinte, fazer com que no dia só sejam divulgadas as mortes que aconteceram no dia. Ou seja, o balanço da terça-feira só vai ter mortes da terça-feira. Não vai ter mortes de dias anteriores que tiveram os resultados, os exames prontos hoje. E esses do passado? Vão para onde? Não, então, daí a ideia... E os da era? Não, eu tinha lá um arquivo, eu entro lá todo dia. Mas tinha diz que tá lá, que tá miguelado. Não, o que tá miguelado é com uma data anterior. Tem um arquivo que chama CSV. Então, você, para quem usa planilha, para quem usa vários softwares, abre esse arquivo. E aí você tinha lá por município, por data, que você pode abrir no Excel, por exemplo. Aí o que aconteceu, nessa nova reformulação sumiu. Então se eles querem fazer isso, legal. Tem um método melhor, ótimo. Só que você precisa corrigir o passado, porque senão como você vai comparar, senão vai ter morte que foi contada 2 vezes, vai ter morte que sumiu porque não foi contada nem no outro, nem nessa. Então, quer dizer, tá uma bagunça, cada um agora faz seu próprio arquivo, os números não batem, enfim, virou o grande urso do Pica-Pau. O Brasil é um grande desenho do Pica-Pau. Sim. Virou o Maduro. O Maduro. Com os Minions. Maduro rouba. Agora tem uma coisa. Só 22 mortes na Venezuela, viu? Só 22. Sério? O pior vírus que tem é o da desconfiança. Sim. Porque o vírus da desconfiança, ele pega e você não tem vacina. E não volta. E não volta. O vírus da desconfiança é complicado. Sim. Pois não volta. Não volta. Não volta. E a OMS, dos assintomáticos, essa é a notícia boa. Então, Viu o Delari isso tomando gin tônica, não queria falar. Hoje a OMS até fez uma errata, né? Divulgou um esclarecimento ali, porque a história toda é a seguinte. Ontem a OMS disse que é muito raro que os assintomáticos transmitam o coronavírus. E aí isso gerou um alerta, né? Porque afinal de contas, se os assintomáticos praticamente não transmitem a doença, não faria muito sentido ter colocado medidas de isolamento, né? Era mais fácil só ter isolado quem teve algum sintoma, quem passou mal, quem teve a doença. Não faria sentido tudo que foi feito. Mas daí hoje a OMS já divulgou um novo comunicado se explicando, dizendo que não é bem assim e que, na verdade, o fato de que os assintomáticos transmitem está comprovado. Que eles transmitem. A questão é saber quanto. Não, é possível que seja muito raro. Você sabe que eu estava pensando? Essas coisas é bom pra gente poder pensar e poder entender o futuro. Por exemplo, essas organizações, né? Você vê a ONU, né? A gente sempre... É bonito você ver a ONU lá e tal. Mas a ONU, ela funciona bem em tempos de paz. A OMS também. A OMS, eles se juntam, vão lá para Paris, em bons hotéis. Aí eles vêm com aquela... Faça exercício. Tome um cálice de vinho. Exercício é bom. O vinho é bom. Vamos combater a fome. Isso. Vitamina D. Então, a gente já descobriu que em momentos de paz esses caras enchem o rabo de dinheiro. É isso tem cargos maravilhosos, mas quando dá uma guerra, cadê a ONU? Quando tem um problema sério, cadê a OMS? Quando o calo aperta, né, que a gente precisa deles. Mas então, é igual seguro de carro, né? Você vai pagando, mas na hora que precisa... Outra questão. Assim, muitos artigos já falam que não transmite, mas que transmite menos os assintomáticos, mas tem aquela fase que você tá com o vírus, quando você é contaminado com o vírus, você fica 4 dias a 5 transmitindo sem sintomas. E não é que você não vai ter sintomas, você pode até ter depois. Então é esse que eles chamam de pré-sintomáticos. Antes então, do sintoma, né? Esse que é o problema. Enfim, tá uma bagunça também. Sei, mas a pessoa é lá da OMS, ela não pode falar isso. Não pode. Não pode falar. Não é uma doença lateral, né? É o principal problema de saúde e vou da dizer atualidade. Pra você, e essa doença, porque a gente depois fica assim, não passa nada. Porra, é uma doença que mata. Não, mata. Cara, e mata rápido.
Sim. E o problema é que mata quando o cara 24 dias. Ela mata rápido, então é um negócio sério. A gente não pode ficar brincando. Não tem muito tempo de reação, né? Vai pro hospital e não dá pra... E morre, cara. Vacilar. E morre, é isso aí. E aí, inclusive, nessa reunião hoje ministerial, o ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, disse que o Brasil, inclusive, estuda rever os repasses à OMS, né? Vai na esteira do que fez o Donald Trump nos Estados Unidos, que os Estados Unidos cortaram, né? Os repasses para a OMS. O Brasil pode ir nessa linha também. Vou fazer né? isso aí também, ok? É uma boa, né? O Brasil hoje é o oitavo país que mais dá dinheiro, que mais financia a OMS. Então, fecha a torneira. E a crítica é justamente a China, né? Que a China não foi transparente na divulgação dos números e a OMS foi conivente de alguma forma, então o governo brasileiro pode fazer essa retaliação também. A única coisa transparente na China é papel vegetal, porra. Que é isso, professor? O que você tá? O professor tá maluco. Você vai receber grana lá, professor? Tá certo. Vai ficar dando dinheiro pro Xi Jinping? Você tá pedindo dinheiro, fiquei sabendo. Não, senhor, eu pedi advogados. Tem um amigo Vocês são analfabetos funcionais, eu pedi advogados. É isso aí, professor. E aí Muito eu consegui bem. já o advogado. Então temos as informações e agora vamos para onde? Vamos para... Ana? Vamos para onde, Delari? Ana Paula. Ana Paula Henkel. Protestos Estados Unidos. Você tem pergunta para Ana Paula Henkel ou Brown? A Ana é uma querida, ela esteve com a gente aí no Pingo semana passada. Tá aí, Ana? Ela tá aí, vamos ver a Ana. Boa. Olha, maravilhosa lá dos Estados Unidos. Olha ela aí. Ó a conexão, não é a da Claro. Não. É a conexão da rede. Informação primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Você tem pergunta para Ana Paula? Ô, Ana, como é que tá aí essa história da OMS também? O governo americano aí ficou com a pulga atrás da orelha depois desse anúncio aí de que os assintomáticos podem não transmitir. Como é que tá isso por aí, Ana? O Donald Trump, primeiro, uma delícia estar aqui com vocês de novo, né? O Trump, como ele é um presidente que ele vem do mundo dos negócios, o que ele faz, ele mexe no bolso. Ele mexe no bolso, ele não está andando na linha que ele espera, ele mexe no bolso, ele fez isso com a ONU, agora com a OMS, agora com a Antifa também, colocando o grupo da Antifa no grupo de terroristas também, exatamente para que investigações maiores possam ser conduzidas na linha financeira, né? E é assim que ele age. Cortando dinheiro, né? Cortando dinheiro. Muito bem. Pode fazer. Posso fazer uma pergunta? Ana Paula aqui, Vila aqui. Professor Vila. Ana Paula nasceu dia 13 de fevereiro, uma data importante porque em 1967 a moeda do Cruzeiro foi pro Cruzeiro Novo, né? Porque por causa da inflação e tal. Eu queria saber de você, Ana Paula, que você tem sido alvo de ofensas, né? De racismo. Eu nunca fiz isso, chama as pessoas de nazista, fascista. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu queria saber por que essas coisas, esses elementos de nazista, fascista, agora são coisas normais. Antes xingava de idiota, de cretino, agora é fascista, nazista, virou. Por que isso virou normal e a sua reação sobre isso e tal? E eu nunca fiz isso. Bom, a pergunta veio de uma maneira bem humorada, mas é importante, viu? Sim. Acho que as pessoas que usam muito esses termos, né, de xingamento, racista, fascista, nazista, eu acho que mostra, primeiramente, um desrespeito gigantesco no contexto histórico, né? As palavras, elas têm o sentido que elas têm pelo contexto histórico, e um desrespeito maior ainda pelas vítimas desses regimes, né? Vítimas do racismo, vítimas dos regimes nazistas, fascistas. Então, as redes sociais, elas deram vozes para muitas pessoas que queriam, né, expressar de uma certa forma a sua liberdade de expressão, mas deu voz também para muita gente ignorante, que hoje repete como papagaio o que lê na manchete ali do jornal ou do blog sujo da esquina do Twitter. O Twitter tá tendo muita discussão e obviamente que a gente nunca vai expor a Ana, que é a nossa colega, mas a Ana Moser, que jogou com você, teve uma discussão no Twitter, né? São pensamentos diferentes, ela ataca mais o Bolsonaro. O que aconteceu? Por que você não concorda com ela? Já te expondo falando que não ia te expor. Desculpa. Inveja antiga? Interrogação. Ali existe uma rivalidade antiga, mas é uma rivalidade que eu sempre deixei no campo das ideias, porque desde que nós jogamos durante muito tempo e fomos companheiros durante muito tempo, e eu sempre expressei o meu apreço pela nossa história e sempre fiz muita questão de colocar o carinho e o amor que eu tenho pela nossa história
Nós fomos companheiras de quartos, nós passamos muitas coisas juntas, muitas guerras psicológicas e físicas, a gente passou por muita coisa ali que eu nunca, jamais mexeria nesse passado, porque ele é de uma grandeza muito grande na minha história, na minha vida e da geração, né, daquela nossa geração. É uma geração que abriu muitas portas para o vôlei feminino, a primeira geração que ganhou uma medalha olímpica no Brasil. Então eu guardo com muito carinho todas as recordações que eu tenho ali daquela geração, independentemente de como algumas pensam hoje politicamente, ideologicamente. E a Ana é uma dessas pessoas que ela pensa absolutamente tudo, ou absolutamente o contrário do que eu penso em termos políticos, em termos de liberdade econômica, de liberdade ideológica. A Ana segue uma linha mais socialista, mais marxista, e eu respeito isso. Agora, eu nunca fui na página dela ou em qualquer lugar que ela tenha as suas discussões e os seus fóruns com seus seguidores, e a ofendi de maneira alguma. Mas a recíproca, infelizmente, não é verdadeira. Veja aí, pô. Então, mas isso aí ficou uma coisa meio totalitária, né? Porque se você tá numa turma... Exatamente. Você tá numa turma, você não pode ter o seu pensamento, não pode desviar 10 centímetros do seu pensamento. Cada um na sua bolha, né? Turma, cada um fica na sua... E isso que eu acho a sacanagem, que até eu estava comentando até com o nosso querido Alba hoje, Claro. que a pessoa ela não saca um negócio. É que nem teve a manifestação da Antifa, que aqui os caras, democracia, os corintianos lá, democracia. E eles foram na CNN, você viu lá? Porque até então, até então, era a turma do Fica em Casa. Fica em Era casa. bonito, as hashtags, as mãos. Tal. Campanha. Era a turma do Fica em Casa. Sim. Aí, de repente, a moral desses caras, ela é muito elástica. Exatamente. Porque até o momento do Fica em Casa, que você fala, porra, o cara tem razão no Fica em Casa. Mas aí, quando há um interesse pra sair na rua e tocar o puteiro na rua, beleza. Sai de casa. Tá valendo, sai de É casa. só usar máscara e lavar Quer dizer, a mão. é uma moral muito elástica, ela vai muito pro lado, me lembrou lá, viu, professor? Claro. Sabe que me lembrou. Mas eu acho que eles usam... Então, conveniente, mas politicamente. É que nem o Obama, que nem esse negócio do racismo. Porra, o Obama, ele foi muito político naquele discurso. Ele podia ter feito o negócio. Porra, o cara foi presidente, o primeiro presidente americano negro e tal, que é um assunto complexo, um assunto muito complicado, principalmente na América, né? Principalmente o que eles estão vivendo lá. Porra, ele podia fazer uma coisa mais legal, mas não, foi pedir voto, diminuir a força da polícia. Ele foi fazer política. Aqui a gente teve a pandemia, que a gente viu que a política entrou aqui também, só deu merda. Então eu acho sacanagem você usar as pessoas que são legais, né? Você usa a audiência, as pessoas que não têm muita coisa, para vender político, para ganhar voto em cima disso. Eu não vou ser cabo eleitoral de nenhum lado que faz essa sacanagem. Esse é o maior problema, com a galera, né, entendeu? Emílio? Eu acho sacanagem. Esse é o maior problema. Eu acho sacanagem fazer isso com temas tão complexos, tão importantes, né, como a luta pelo racismo que a gente teve, que a gente acompanhou, né, e acompanha. Com certeza. O cara usar politicamente e aqui no Brasil usar essa pandemia, que é um negócio sério também, usar politicamente para ganhar voto. Pegar uma bandeira. Que a gente vê que é sacanagem, entendeu? E usar pessoas legais, que são pessoas legais que acabam entrando nessa. Mas dito isso, não falo mais nada. E teve uma polêmica agora. Então. Sem conclusão nenhuma. Não, mas teve uma polêmica agora. Ontem saiu o 26º report, do Imperial College. E olha o que os caras fizeram. Pegaram mobilidade e adivinha o que eles descobriram? Que o Brasil não respeitou bem a quarentena. Sério. Eles descobriram isso. Mas eles pegam mobilidade, e eu já falei disso, que mobilidade é uma coisa, isolamento é outra. Pessoas nas ruas com medidas sanitárias têm efeito diferente do que aglomeradas. E olha o que aconteceu na Suécia. A Suécia respeitou a mobilidade. Não teve pelo governo, mas as pessoas ficaram mais em casa lá na Suécia. Só que as mortes foram muito maiores. Ou seja, mobilidade parece não ser, no meu entendimento, o fator-chave. Então a gente tem que medir isolamento. E aí, como é que mede isso? Não sei, porque eles usaram lá no estudo a mobilidade, como eu disse, não explica tão bem, a do Google e da Apple. E aí,
Pro Brasil fica nisso. E falam que salvaram não sei quantas milhões de vidas, enfim, é difícil analisar. 30. Agora, Ana Paula, aí tá tendo muita manifestação. Já deu uma acalmada a manifestação, né? Os caras quebrarem e tal, não sei o quê, o Antifas, né? Esse Antifas é o quê? O que são esses caras? É terrorista, porra. Peraí, deixa ela falar, porra. É terrorista. Deixa ela falar. Então, é isso, é terrorista, terrorismo doméstico. São fascistas que lutam contra o fascismo, a gente pode colocar dessa maneira, né? Eles queimam tudo e o tamanho do dano aqui provocado por esses protestos nada democráticos, né? A gente sempre gosta de salientar, eu salientei nos pingos com o Brown também, que a morte do George Floyd foi uma barbárie, né? Que aquele policial, antes de ser um péssimo policial, é um ser humano objeto, né? Sim. E que a gente tem que respeitar os protestos pacíficos, isso faz parte da democracia, mas que, como o Emílio muito bem colocou, o problema é que esses movimentos agora, ditos de proteção às vidas negras, eles não olham os dados e eles são absolutamente sequestrados por pautas políticas, né? Sim. E, infelizmente, quando vozes que não entram ali no barulho da turba, que não se ajoelham e que rezam as narrativas da turba, tentam trazer mais dados, como eu trouxe essa semana e sofri um linchamento virtual exatamente com um dado fora de contexto, isso está acontecendo aqui também. O que aconteceu comigo essa semana está acontecendo aqui nos Estados Unidos com jornalistas conservadores negros, como Larry Elder, Candace Owens, tem um professor maravilhoso que foi parte do movimento dos direitos civis nos anos 60, o professor Shelby Steele. Eles estão sendo execrados aqui também, exatamente por trazer dados do Departamento de Justiça para o debate honesto, para que mostre que, por exemplo, agora, essa campanha que estão fazendo aqui, que é Defund the Police, que é tirar o orçamento da polícia, né? Tirar todo o apoio financeiro à polícia, vai prejudicar exatamente as comunidades negras, porque as comunidades ricas, elas vão fazer ali a sua vaquinha, privada. Elas vão compor o seu esquema de segurança e a vida vai tocar. Tem um fato interessante que as pessoas não trazem para o debate honesto junto com os dados do Departamento de Justiça que eu trouxe. Existe uma coisa aqui, Emílio, chamado Ferguson Effect, que é o efeito Ferguson. Eu não sei se vocês vão lembrar daquele negro que morreu em 2015, também num confronto policial, que ele pegou a arma do policial, entrou numa luta corporal e o policial acabou atirando nele. Depois o policial foi absolvido porque várias testemunhas disseram que o rapaz, ele está quase 140 quilos, ele tentou realmente pegar a arma do policial e matar aquele policial. Mas uma situação bem diferente dessa agora do George Floyd. Mas a onda de protestos que a gente está vendo também aconteceu, demonizaram a polícia, mesmo os números do Departamento de Justiça mostrando que em 2019, por exemplo, em 10 milhões de operações policiais, 9 negros morreram, 19 brancos morreram e mais de 50 policiais. Mesmo os números mostrando que a gente pode discutir racismo, obviamente que a gente pode discutir racismo na sociedade, mas racismo sistêmico por parte da polícia, os números não mostram isso. E a gente tem que trazer para o debate honesto que quanto mais a gente demoniza as forças policiais, os maiores prejudicados são as comunidades negras. Aí, voltando para esse Ferguson Effect, para esse efeito Ferguson, Emílio, o que aconteceu depois desses protestos de 2015? A mesma coisa, demonizaram a polícia, defund the police. O que aconteceu? Os atendimentos policiais, quando essas comunidades negras ligam para a polícia, eles começaram a cair. A polícia parou de policiar essas comunidades exatamente com medo de serem alvos de outros protestos. Da consequência. Da consequência, exatamente. Então, mas aí que está, Ana Paula, que é o que a gente fala. Quando vai para a política, eles não usam esses números corretamente e honestamente. Porque é a mesma coisa esse caso.
aquilo lá que o cara fez, ó, esse policial aí em Minnesota, foi covarde. Esse cara tem que, sei lá, prisão perpétua, sei lá, foi muito covarde. Só que essa discussão, você colocar dentro, que é um cenário muito covarde, muito filha da mãe desse policial. Sim. Mas você querer discutir racismo em cima disso é uma outra discussão. Só que o cara, politicamente, ele usa aquilo porque é muito impactante. Ele usa em benefício próprio. Como eles estão usando aí. Aliás, eu posso fazer uma pergunta aqui, Emílio? Para Ana Paula. Ana Paula, eu sou o seu fã, porque principalmente sua foto no Twitter com Tati Reagan, você está muito bem acompanhada, tá certo? É porque é o seguinte, parece que o irmão do Terence Floyd, ele é contra esses protestos, né? Eu queria saber como está a repercussão disso. O irmão do George Floyd, ele é contra, ele já discursou, ele já pediu para parar os protestos, porque as comunidades negras estão sendo prédios estão sendo queimados até o chão, essas comunidades estão sendo saqueadas, as lojas estão sendo saqueadas, porque você saquear uma loja da Louis Vuitton ou uma loja da Chanel, isso aí para eles vai ser saqueado, eles vão ter o trabalho ali, né, de acionar o seguro e a vida continua. Mas e essas comunidades negras? Então, quando a gente traz dados honestos do Departamento de Justiça, quando a gente traz exatamente estatísticas, é para mostrar que essas comunidades vivem uma realidade com problemas socioeconômicos, com problemas culturais muito mais graves do que ficar gritando racismo sistêmico pelos policiais. E aí você vê, Emílio, o sequestro da pauta, como que eles sequestram esses movimentos, começando, né, pacificamente justos. Eu entrei no site desse movimento Black Lives Matter e eles expressam, né, que eles têm um DNA marxista. E olha o que eu tirei do site deles. Interromperemos o núcleo da estrutura da família ocidental, apoiando o modelo de famílias ampliadas que cuidam coletivamente um do outro, especialmente de nossos filhos, na medida em que mães, pais e filhos se sentem confortáveis. Ou seja, o movimento não é movimento para as vidas negras, é um movimento político, movimento ideológico, marxista, que quer exatamente desestruturar o núcleo familiar. E tem um dado muito importante, você mencionou o Barack Obama, em 2008, ele fez um discurso em Chicago, numa igreja, onde ele apontava um dos problemas das comunidades negras, que era a falta da figura paterna nos núcleos familiares negros, né? E aí ele colocou dados assim que essas famílias que não têm a figura paterna ali, as crianças têm 20 vezes mais chances de acabarem na cadeia até os 20 anos, 9 vezes mais chances de sair da escola. E hoje a realidade é que 75% dos lares negros não têm pai. Então você vê que esse depoimento aqui no site do Black Lives Matter vai de encontro a isso. Eles querem sequestrar exatamente essas comunidades negras, não por preocupação, mas por um projeto político ideológico. Sim. E esse aqui é o problema, né? Vai para a política. Sem dúvida, crimes estão ligados à pobreza, e aí eu acho que é uma discussão válida, que tem mais negros na pobreza, mas não é dessa forma que vai ser resolvido. Tem um estudo de um economista muito interessante de Chicago, que mostra que o aborto, porque em alguns lugares no mundo você teve aborto e a lei foi e voltou. Então a ideia é que o aborto diminui a criminalidade. Não estou falando do ponto de vista espiritual e nem ideológico. Mas o que acontece? Muitas mães são solteiras, não queria ter filho, ou mesmo casadas, o filho não é bem-vindo. Quando você proíbe o aborto e a mãe tem o filho, a chance de ele não ter uma instrução adequada e ir para a criminalidade é grande. Mas, de novo, eu acho que vira, e aí eu acho que a Ana Paula tá
tá sentindo isso, uma discussão política, que é o também que você está falando, e que não leva a lugar nenhum. A gente tem que pegar dados e ver as políticas. Aí você põe um dado lá, começam a atacar todo mundo. Mas a questão é, pobreza é o que mais gera criminalidade. Tem mais negros pobres, porque precisam estudar e tentar a política, mas não dá para assunto complexo não é e não é na canetada e na porrada. E não é no discurso fácil que vai resolver, né? Não é no discurso fácil. Posso fazer uma pergunta aqui, Emílio? Pode fazer a sua pergunta. Oi, Ana. Esses dias atrás aí a Antifas deu um depoimento para a CNN Brasil dizendo que podem usar da violência. Vamos supor que fosse bem válido e não colocado como um grupo terrorista, que eles estão mesmo lutando pelo fascismo. Você acha que a violência ainda é, por parte de grupos que não a polícia, válido contra qualquer que seja a bandeira que eles levantam? E como que o poder público pode agir depois de ter ouvido isso aí deles, de que podem usar a violência aqui? A violência não é justificável em momento algum, nem por parte de grupos políticos, nem por parte da polícia. A brutalidade policial, ela é muito condenada aqui nos Estados Unidos, principalmente eu tenho amigos na corporação no LAPD, na polícia de Los Angeles, e assim que há alguma suspeita de violência, imediatamente o policial é afastado, porque a vasta maioria dos policiais nos Estados Unidos são bons policiais, e a violência não é justificável em momento algum. Agora, diante de uma declaração como esses integrantes da Antifa deram no Brasil, para mim seria como se eu faria o que o presidente Trump fez aqui, colocar o grupo na lista de terrorismo doméstico e de segurança nacional. Isso aí, você instigar violência dessa maneira numa rede nacional e colocar isso de uma maneira banal, como se tudo é justificável para a violência, que a violência é um modo de atingir o seu objetivo, isso aí é absolutamente inaceitável e vai exatamente contra todo o movimento dos direitos civis aqui nos Estados Unidos, né, que lançou, eles dizem aqui nos Estados Unidos, a Antifa daqui, né, que eles se inspiram no movimento dos direitos civis dos anos 60, e você volta nos anos 60, Martin Luther King, meu Deus, eram absolutamente pacificadores, jamais usariam a violência, condenavam a violência quando ela era tentada a ser usada. Então, para mim, a Antifa no Brasil também tem que estar no grupo de terrorismo doméstico. Muito bem. Queria agradecer. É um assunto bem complexo. É complicado. Mas eu acho que os caras têm que ter honestidade quando for tratar. Honestidade intelectual. Tem que ter honestidade quando você vai tratar de assuntos assim que a gente não tem muito conhecimento, principalmente quando você vê Estados Unidos. É complicado. É um país também complicado. Outra realidade. Né? É outra realidade. O problema é que nesse debate, quando se você é branco e você traz alguns dados para o debate intelectualmente honesto, você é racista. Mas se você é negro e você traz os mesmos dados que não corroboram, né, a narrativa, aí você não tem consciência de classe. Você é capitão do mato. Então, os jornalistas aqui, brancos e negros conservadores, está acontecendo a mesma coisa. Eles estão sendo chamados de racistas, nazistas, fascistas, a mesma coisa. Não se debate ideias mais, não se combate argumentos com argumentos. Hoje em dia, se você não ajoelha para a turba barulhenta, sedenta de sangue, eles atacam o mensageiro. Mas não pode dar muita bola para quem gosta de sangue, não. Tem que ficar longe. Não. Quem gosta de sangue, deixa longe. Isso. O Jordan Peterson fala muito isso. Ele fala, nunca se ajoelhe, nunca peça desculpas a uma multidão sedenta de sangue. Nunca. Isso aí tem que ficar bem longe desses aí. Viu, eles gostam. Muito bem. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Sempre é um prazer receber você aqui, diretamente da Califórnia, batendo um papo aí com os ouvintes do Pânico em todo o Brasil, tá? Bom. E você continua linda, você continua linda. Beijo. E você. Beijo pra vocês. Pra você também. Obrigado, tá?
Muito bem, Delari. Dito Dedê. isso. Olha o Dedê. Dedezinho. Fala aí, Olha lá. Delari, sobre o racismo. E aí, Brown? Zé Mascarinha. E aí, Brown? Você que é branco, Esse é assunto Brown. tá pegando lá, né? Brown é Você que branco. é parente do Mano Brown. E aí, Brown é Brown? Fala aí, branco, né? Nem Mano Brown, nem Fala aí, Charlie Brown, Como não? nem Chris Brown, nem Carlinhos Brown. Charlie Uma família longa, mas nenhum é parente. Pelo que você sabe, né? Até onde eu sei. Charlie Brown Jr. Fala aí, Charlie mano. Brown também não. Fala, mano, Hoje certo. nós teremos a vacina. A vacina. Gustavo Cabral de Miranda, que tem Inclusive- pós-doutorado em tá imunologia achando por o quê? Oxford. Tá achando o quê? Fazendo é o cara que É tem a uma história vacina legal. de Oxford? Não, Ele tem um Não? pós-doutorado. ele tem a vacina dele. Dele? Dele. Esse você cara tá tem uma achando história que- legal, Emílio. E Ele vai veio do vacinar interior a da gente. Bahia. Vai testar no Brown. O cara vendia fruta na Eu já feira. quero já. Já manda Agora 3 o cara aí. é a Quero autoridade cloroquina mundial. e a vacina. O cara é autoridade mundial em assuntos de imunologia. Ah, Nossa então- hashtag hoje é Pânico Covida. É uma Pânico hashtag, Covida. hashtag do Embolou. país. Eu fiz País, 7 horas da manhã, escrevi Pânico essa- Covida, você pode participar. Faz Manda 7 da manhã pergunta que eu no escrevi Twitter. essa. O pai é da Antifa, meu. Eu sou Pai é da violento. Antifa. Pai não tava abriu na mão de Barbie cabelo, com a não. camisa da Ele Gaviões. tava na CNN Taco lá. de beisebol. com- Eu sou botou a violento, roupa. vocês ficam Ele é meio- palmeirense e colocou a camisa do Gaviões. Defendeu. Você vê como o cara Pra defender muda os de time. Antifa. Você vai ver. É, Eu sou taco de muito beisebol. violento. O cara é bom. Você vai ver. Muito bem. Vamos fazer um break rapidinho, então. Daqui a pouco a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Gustavo Te Cabral. pego na curva. Brown vai cantar aquele Brown agora.